Por que o Hiruzen foi chamado de o Hokage mais sábio da história, mesmo tomando decisões tão questionáveis? Porque o Hiruzen acreditava profundamente no diálogo, na conciliação e na preservação da vila acima de qualquer conflito direto. Ele governou em tempos de guerra, conspirações internas e ameaças externas constantes. No confucionismo, a figura do governante ideal é aquele que busca harmonia e estabilidade social. O Hiruzen tentou ser esse líder, mas pagou o preço por confundir sabedoria com excesso de tolerância. Por que o Hiruzen acreditava que compreender as pessoas era mais importante do que puni-las? Porque ele viveu cercado por perdas e viu de perto como a violência gera ciclos infinitos de ódio. O Hiruzen acreditava que entender as motivações era o primeiro passo para quebrar esses ciclos. No budismo, o sofrimento nasce da ignorância e do apego. O Hiruzen tentou combater a ignorância com empatia, mas muitas vezes ignorou que algumas ações exigiam limites claros. Por que o Hiruzen falhou em conter o Orochimaru quando ainda havia tempo? Porque ele enxergava o Orochimaru não apenas como um ninja, mas como um aluno, quase como um filho. Esse apego emocional comprometeu seu julgamento. No estoicismo, uma das virtudes centrais é agir com razão, mesmo quando as emoções puxam para o lado oposto. O Hiruzen falhou exatamente aí, deixou o afeto superar o dever. Por que permitir que o Orochimaru escapasse foi uma das decisões mais graves da história de Konoha? Porque essa escolha custou milhares de vidas no futuro, incluindo a própria vida do Hiruzen. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que permitir que o inimigo se fortaleça é uma falha estratégica irreversível. O Hiruzen sabia do risco, mas apostou na possibilidade de redenção onde só havia obsessão. Por que o Hiruzen nunca conseguiu controlar totalmente a raiz do Danzo? Porque ele acreditava que toda a vila precisava de uma sombra operando nos bastidores para sobreviver. No taoísmo, existe a ideia de que luz e sombra coexistem. O problema é que Hiruzen deixou a sombra crescer sem controle, permitindo que o Danzo cometesse atrocidades em nome de uma falsa segurança. Porque o Hiruzen é diretamente responsável pelo sofrimento do clã Uchiha? Porque ele escolheu a omissão. Mesmo desconfiando das ações do Danzo, permitiu que o massacre acontecesse. No confucionismo, o governante é responsável não apenas por suas ações, mas também por aquilo que permite acontecer. O silêncio de Hiruzen foi uma escolha política com consequências irreparáveis. Por que o Hiruzen falhou como protetor de Naruto? Porque ele acreditou que garantir a moradia e sustento era suficiente. No budismo, cuidar do sofrimento de alguém vai além do material. Envolve acolhimento emocional. O Hiruzen subestimou o impacto do isolamento social no Naruto e deixou que a vila o transformasse em bode expiatório. Por que o Hiruzen nunca revelou toda a verdade ao Naruto sobre seus pais? Porque temia que a verdade gerasse ódio ou instabilidade emocional. No estoicismo, esconder a verdade para evitar dor é uma forma de negar a realidade. O Hiruzen acreditou que proteger era esconder, quando talvez proteger fosse preparar. Por que o Hiruzen governou tanto tempo sem formar um sucessor forte o suficiente? Porque ele acreditava que sua presença ainda era necessária. No taoísmo, apegar-se ao papel de liderança impede o fluxo natural da renovação. O Hiruzen adiou a transição do poder, criando um vazio político que gerou conflitos futuros. Por que o Hiruzen representa o lado mais humano do cargo de Hokage? Porque ele errou, hesitou, sentiu medo e culpa. Diferente de líderes idealizados, o Hiruzen carrega falhas reais. No budismo, a humanidade está justamente na imperfeição. O Hiruzen nunca foi um líder absoluto, mas um homem tentando equilibrar poder e consciência. Por que o Hiruzen confiava tanto na ideia de que o tempo resolveria os problemas? Porque ele acreditava que as novas gerações aprenderiam com os erros do passado. Na arte da guerra, Sun Tzu alerta que esperar demais pode transformar pequenos problemas em guerras perdidas. O Hiruzen apostou no tempo quando precisava agir. Por que o Hiruzen nunca confrontou o Danzo de forma definitiva? Porque temia dividir a vila internamente.
No confucionismo, a harmonia social é essencial, mas não pode ser mantida às custas da justiça. O Hiruzen confundiu paz interna com impunidade. Por que o Hiruzen é visto como um Hokage fraco por uns e sábio por outros? Porque sua liderança foi baseada em valores morais, não em força bruta. No estoicismo, a virtude é o verdadeiro poder, mas ela exige coragem para agir. O Hiruzen teve virtude, mas faltou firmeza. Por que a morte de Hiruzen foi inevitável? Porque todas as decisões que ele adiou voltaram de uma vez só. No budismo, o que é evitado retorna como sofrimento acumulado. O Orochimaru foi o espelho de todos os erros não resolvidos do Hiruzen. Por que o sacrifício final do Hiruzen não apaga seus erros? Porque redenção não cancela a responsabilidade. Na filosofia moral, uma boa ação final não elimina uma vida inteira de omissões. O sacrifício foi nobre, mas não reescreve o passado. Por que mesmo assim o Hiruzen ainda é respeitado? Porque ele governou com a intenção genuína de proteger. No taoísmo, a intenção carrega peso espiritual. O Hiruzen nunca foi malicioso, apenas excessivamente esperançoso. Por que o Hiruzen acreditava tanto na bondade das pessoas? Porque ele próprio era guiado por compaixão. No budismo, a compaixão é uma virtude elevada, mas quando não equilibrada com sabedoria, gera sofrimento. Esse foi o maior dilema de Hiruzen. Por que o legado do Hiruzen é tão ambíguo? Porque ele representa o conflito eterno entre ética e poder. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que liderar é escolher perdas menores para evitar desastres maiores. O Hiruzen tentou evitar todas as perdas e acabou criando várias. E o que aprendemos hoje? Que liderança sem limites pode ser tão perigosa quanto tirania, que boas intenções não substituem decisões difíceis e que, às vezes, proteger significa agir, não apenas compreender. Somos a Mentalidade Geek. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também questiona as decisões do Hiruzen.